Bate-papo das 6. Oferecimento Unique. Seja Unique. O Unique está pronto para você morar e as primeiras casas já estão sendo construídas. Você e sua família têm um loteamento com segurança 24 horas e liberdade para seus filhos brincarem às margens da Ju-Paraná. O Unique tem localização privilegiada com benefícios, condições e valores que nenhum outro empreendimento da região oferece. Seu tempo é agora. Construa aqui o seu sonho com parcelas mensais a partir de R$ 2.900. Seja Unique. Olá, boa noite, você telespectador da TV Sim Linhares, mais um bate-papo das 6 começando, terça-feira, né, nesse dia 11 de novembro, aliás, dia 12 de novembro, é um prazer estar entrando em sua casa, você que também está no trabalho, nos acompanha pela TV Sim, canal 16.1. É uma alegria estar trazendo um assunto importante aqui para o nosso bate-papo, você está acostumado a ver todos os dias de terça a sexta, sempre das 18 às 19 horas, reprise no dia seguinte de 6 às 7 da manhã e no domingo à tarde, aí no conforto da sua casa, você podendo rever os programas veiculados ao longo da semana. Antes de apresentar o tema, né, e dar uma boa noite aos nossos convidados de hoje, vamos ver como é que está o trânsito aí, finalzinho de tarde, comecinho de noite, BR-101, sentido norte aqui da nossa rodovia, trânsito ali, o semáforo fechado, né, o trânsito fluindo tranquilo nos dois sentidos, né, para quem segue sentido São Mateus, os bairros da região norte, e quem vem sentido oposto também buscando aqui o centro da cidade. Bela imagem, né, nesse comecinho de noite de terça-feira, aqui na nossa bela cidade de Linhares. Gente, olha, o final de ano está chegando, o ano passou muito rápido, né? Mês de novembro já vamos para metade do mês e assim, o comércio está todo vapor com os preparativos para as vendas de Natal. É uma data muito importante para o comércio varejista e o comércio de Linhares tradicionalmente já se organizando, e é sobre este assunto que eu vou falar no bate-papo das 6 de hoje, cumprimentando, dando boa noite aos nossos convidados. Aqui ao meu lado, a presidente da CDL, Júlia Chuamba. E Júlia, boa noite. Ei, boa noite, Cláudio. Boa noite a todos os meus colegas que estão aqui comigo e aos telespectadores que nos assistem nesse momento. Tá joia, conosco também a assessora jurídica da CDL, doutora Aline Dias. Tudo bem, doutora? Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite, os telespectadores da Rede Sim. Boa noite aos colegas. Tá joia. E o nosso colega que também é apresentador, mas é diretor de marketing da CDL, Marcelo Jafé. Marcelo, boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite você de casa que nos assiste. Gente, vamos aproveitar bastante a presença dessa turma da CDL, né? Nós temos aqui a diretora, a assessora jurídica, a presidente, o diretor de marketing, para a gente pegar todas as informações sobre como o comércio se prepara, né? Está se preparando para as festas aí de fim de ano, o Natal, que eu disse que é uma data muito importante, né, Júlia? Aliás, você sempre diz que é a segunda data mais importante do ano para o varejo, né? É o Aliás, Natal, a primeira, verdade, né? isso. A segunda é o Dia das Mães, né? O Natal, assim, é uma grande expectativa, não somente para os lojistas, mas o consumidor também. Eles vão para as ruas em busca, né, de novidade, e é justamente nessa época do ano, nesse período, que eles encontram uma variedade muito maior de produtos. Gente, olha a informação muito importante. O varejo prevê um crescimento maior de vendas dos últimos 6 anos. A gente teve um período de retração da economia, um período forte, né, Marcelo? Desde 2014 para cá, mas a tendência é que esse Natal seja muito melhor. Aliás, nós temos aí alguns recortes, né? A grande mídia anunciando Natal 2019 deve ser o melhor dos últimos 6 anos. O Jornal do Comércio trazendo essa informação. Mais uma notícia, Jardel, por favor. A contratação de temporários em 6 anos é a contratação de temporários que vem aumentando já, é o período de contratar essa mão de obra, ou seja, para quem está desempregado é um momento também de aproveitar. Notícia do Valor Investe. Varejo deve criar 91 mil vagas temporárias no Natal. A gente está falando em nível de Brasil, Linhares também contrata muito, já começou essa contratação, né, Júlia? Algumas pessoas, alguns comerciantes já começando. Oferta de vagas no comércio para o Natal será maior em 6 anos. Também uma ótima informação, uma ótima notícia chegando para nós, né? Aqui em Linhares não é diferente. O comércio já começa a se preparar e essas contratações elas são importantes para dar esse bom atendimento, porque o volume de vendas é grande, né? É isso. A procura nas lojas, né, no centro de Linhares aumenta a quantidade de pessoas, então precisa da contratação para estar fazendo um atendimento de qualidade para que esse consumidor ele volte nos meses seguintes. E nós tivemos aí um bom crescimento nesse aspecto com relação a serviços, né, Marcelo? Linhares
Cláudio, indo bem nesse aspecto. Está indo bem, né? No mês de novembro nós tivemos um recorde de contratação na área do serviço dos últimos 6 anos, então novembro já se contratou muito, e a expectativa agora é dezembro, né? E numa escassez de emprego que nós estamos vivendo, eu acho que é uma grande oportunidade que a pessoa desempregada tem para que ela agarre essa oportunidade e que ela continue, porque a tendência do nosso mercado realmente é de estabilizar e começar um crescimento constante. Gradual, né? mas Gradual, mas constante. Então, é a grande oportunidade da pessoa tem de continuar no emprego. Então, nós precisamos muito disso. A CDL, né? Nós tivemos agora, semana passada, não sei se Júlia ia falar sobre isso ainda, treinamento sobre venda. Então, nós já fizemos palestra, treinamento de venda. Né? Então, isso tudo preparando toda a equipe para melhor atender. Né? Linhares, ela é uma cidade muito linda, muito próspera, e o comércio tem que responder isso também em forma de atendimento, para cativar cada vez mais. Sem dúvida. Gente, olha, a oportunidade não deve ser desperdiçada, né? Ainda que temporária, olha, você que conseguir uma vaga, mesmo que temporária, 1 mês, 2 meses, agarra, com unhas e dentes. Pode ser que seja um temporário que vire definitivo, né, Júlia? Isso acontece muito, né, doutora? Acontece. E mais, hoje foi editada uma medida provisória em que o governo federal está estabelecendo uma condição diferenciada para facilitar, para promover a contratação de jovens para o primeiro emprego até 29 anos. Que é outro desafio que nós temos. E isso vai fomentar a contratação e produzirá certamente impactos positivos na economia, porque há uma diferenciação no recolhimento de INSS, que da parte seria de 8%, passa a ser de 2%, é uma economia para o empregador. Ou seja, contratando essa mão de obra. Essa mão de obra. Então, essa medida provisória foi editada hoje e há uma forte expectativa de influência positiva na contratação neste período. Você acha que dá tempo ainda essa medida? Com certeza, com certeza. Interessante, né, Marcelo? Essa daí é nova, até para mim. É recente, exato. Né? E isso, nesse período em que as contratações temporárias estão mais aquecidas, é uma oportunidade daquela pessoa que está buscando o primeiro emprego, de que, aproveitando essa oportunidade que o Marcelo disse, né, de repente, permanecer por um contrato de trabalho com um prazo maior e facilitar no encaminhamento na vida, no mercado de trabalho. Interessante, né, Marcelo? Acho que são alternativas que tem que buscar para gerar emprego. Sim, né? E eu costumo dizer que o primeiro emprego ele é muito difícil, mas nós temos, né, o estagiário que tem o primeiro momento, né? E nós temos isso nas nossas empresas, e eu vejo o novato como o meu ramo. Ele é um ramo que emprego muito primeiro emprego. Eu tenho muita gente de primeiro emprego, vou olhar essa lei de perto, porque eu vou me beneficiar muito. Mas o menor estagiário, eu quero dizer o seguinte, porque o menor estagiário é um programa que existe e que tem muitos pais hoje em dia. Eu faço um alerta, porque a gente já teve esse problema em algumas cidades, de tirar o filho, não querer que o filho entre no menor estagiário, porque ele não vai ajudar em casa, ele não vai contribuir com a família. E eu tenho esse exemplo porque essa semana está terminando o estágio dos menores que a gente é obrigado a ter. Que tem um período ali. Tem um período. Essa semana termina o estágio, e dos menores que entraram no posto, por exemplo, eu já vou absorver 2 para já continuar com o emprego. Já 2, né? De 4, 2 já vão ficar conosco. E os outros 2 não ficarão, porque eles são menores e esses 2 estão completando 18 anos e eu posso empregar por causa da periculosidade. Mas os outros ainda não têm a idade, mais para frente já estão com as portas abertas. Bom, é interessante, né? Então são ferramentas, e eu acho que o governo, aliás, dizem muito que quando o governo muito ajuda quando não atrapalha, né? Mas eu acho que essa é uma medida que a gente tem que comemorar, porque é uma pequena ação que ajuda, né? Ajuda também ao empresário, né? Ajuda muito. Bacana, gente. Antes da gente entrar aqui nas ações que o comércio, né, o varejo aqui de Linhares, a CDL está promovendo, Júlia, queria que você aproveitasse esse espaço para trazer alguns pontos aqui da sua gestão, porque a Júlia, a partir de janeiro, ela vai estar deixando a presidência da CDL, né? Mas claro que ela vai continuar dando suporte. Ela já falou isso aqui na TV, Júlia. Já foi escolhida uma nova presidente, mas eu queria que você destacasse, né, esse período aí, que eu imagino que foi de muito aprendizado também, né?
Sem dúvida nenhuma, Cláudio. Foram 3 anos, na verdade, né, de muito aprendizado, um grande desafio também, mas os meus colegas de diretoria muito me ajudaram, muito me ensinaram e vou continuar contribuindo na próxima gestão. E nós tivemos realmente pontos um pouco dificultosos, né, no início. A gente iniciou a gestão, na verdade, com a greve da polícia em 2017. Exatamente. Mas foram várias associações, então elas se juntaram para que a gente continuasse com o comércio fortalecido aqui em Linhares. E foi realmente um grande sucesso. Os outros municípios tiraram aqui também como exemplo. Dentre isso, tivemos também a preocupação com o lojista, com os colaboradores, então teve toda aquela questão de estar auxiliando eles, né, na questão de atendimento, e não somente de atendimento, mas em outros fatores também. Dando suporte, né? Isso. Bacana, e vi também a preocupação sua com os treinamentos, né? Algumas palestras motivacionais e de treinamentos mesmo foram realizados aqui ao longo desse período, né? Justamente porque a gente vem de uma economia um pouco desestabilizada, então automaticamente isso acaba interferindo também na positividade de cada um, né? Então os treinamentos, eles foram realmente muito importantes. Quero ressaltar também que agora a CDL ela conta com assessoria jurídica, né, desde o início do ano, então isso daí foi retomado. A gente tem também assessoria de comunicação, que é muito importante também para que não somente o associado, mas toda a população tenha um conhecimento dos serviços prestados pela associação. Das ações que a CDL realiza, né? Isso. Aliás, a doutora Aline está aqui porque ela é assessora jurídica da CDL, justamente para prestar esse auxílio ao lojista que muitas vezes não tem nem tempo para poder tomar pé de tanta coisa. Né? A CDL é uma associação que conta com um número elevadíssimo de associados, né? Nós já temos aí, acho que perto dos 1.000 associados, e uma característica, a maior parte desses associados são pequenos, micro ou empreendedores individuais. E é importante esse trabalho da associação no sentido de que o acesso à informação sobre legislações, sobre práticas comerciais, isso torna muito mais fácil, muito mais acessível, porque esses empreendedores têm uma dificuldade maior de contratar um serviço de advogado. Por isso, é importantíssimo esse serviço que a CDL disponibiliza ao associado e sem custo, não há custo além da mensalidade. De forma que faz com que eles tenham essas informações do dia a dia, das mudanças, no trato com o consumidor, de como facilitar essas relações e pautá-las na lei. Então é muito importante e os associados têm sim utilizado. Nós estamos lá 2 dias por semana atendendo, basta agendar horário. Fazemos visitas também nos estabelecimentos, reconhecendo as dificuldades que muitos têm de se deslocarem até a CDL, porque nós contamos com associados em todos os bairros da cidade. Então é muito importante, é uma grande ação e que está ao alcance de qualquer associado. Tá aí uma ferramenta importante para o lojista, né? E é interessante que nessa relação empresário, comerciante e cliente, que é uma relação que às vezes ocorrem litígios. É uma relação com ruídos, né? E aí a gente tendo acesso à informação e compartilhando, isso pode facilitar esse dia a dia que às vezes, por uma situação ou outra, acaba surgindo, ou até mesmo temos condições de prevenir esses ruídos das relações de consumo. Bacana, gente. Só lembrando para quem não está em casa, sexta-feira próxima é feriado nacional, dia da proclamação da República, o comércio de Linhares, algumas lojas vão funcionar. A Júlia vai explicar direitinho para a gente. Júlia, tá liberado, né? O lojista pode funcionar normalmente. É isso mesmo, o comércio vai estar funcionando no dia 15, é facultativo, então fica opcional da loja, mas a grande maioria ela vai estar aberta. A possibilidade é de estar funcionando de 8 até às 18,
da tarde, mas eu peço para que o consumidor ele verifique com a loja a qual ele deseja estar visitando, se ele realmente vai estar aberto e o horário que ele optou por funcionar. Então tá aí, gente, ó, sexta-feira algumas lojas funcionando, mas claro que no sábado volta tudo com vapor total, né, com força total, com força máxima, o comércio de Linhares, que tem essa característica, né, peculiar de ser um comércio muito variado e traz muitas opções e esse movimento todo. Agora lembrar também, Júlia, que foi lançada uma campanha muito bacana justamente com vistas ao Natal, que foi essa campanha da vitrine, né? Foi lançada ontem, inclusive. Foi lançada ontem, Cláudia. É uma ação assim que já foi realizada alguns anos anteriores e agora a gente retoma, na verdade retomamos com ela no ano passado e ontem foi lançada agora desse ano de 2019. Então os associados eles podem entrar no site da CDL, realizar a sua ficha de inscrição que eles vão estar participando. Mas como é que funciona essa vitrine, a decoração natalina? Cada lojista faz ali uma decoração e aí vai ter a competição. Quem vai avaliar isso? Nós temos alguns técnicos que vão avaliar. Eles vão estar avaliando no mês de dezembro, né? Então, dando aí um prazo para que o lojista que se inscrever, ele consiga decorar a sua vitrine da melhor forma possível. Então, assim, não somente a vitrine, né? Mas, de certa forma, a decoração do interior da sua loja também. E isso tudo, essa nossa proposta, ela é justamente para estar retomando aquele espírito natalino nas pessoas. Bacana, gente. E tem prêmio em dinheiro, inclusive, né? Tem, tá muito interessante. Tá muito interessante a premiação. Ó, que legal. Marcelo, tem que lançar a mão dessas ferramentas para atrair o cliente, que é o grande ativo do comerciante. A CDL vai se programar muito para resgatar esse espírito natalino que a Júlia falou. Né? Com ações, eu acredito que nós teremos movimentos em praças, nós vamos fazer todas as ações para resgatar. O objetivo desse ano será muito resgatar o espírito natalino, resgatar aquela intenção que a pessoa tem de presentear e estar presente. Então eu acho isso muito importante, desde aquele amigo X, né, aquele amigo oculto, a brincadeira, mas eu acho que a gente tem que retomar muito isso para que as pessoas motivem de outra maneira, não só de prêmios e não só de presentes. E o comércio todo preparado para isso, né? Haja visto que nós temos aí uma boa injeção de dinheiro que está para vir. Né? Pois gente. E eu acho também muito importante essa iniciativa, porque ela vai promover um embelezamento da cidade nessa época. Muitas luzes, né? E isso envolve toda a população. Mesmo estamos falando daquele consumidor, mas estamos falando também dos potenciais consumidores, que às vezes nem vão à rua com a intenção de comprar. Mas a cidade... Passa a ver uma vitrine diferente, né? Mais bonita, isso promove um sentimento de pertencimento muito positivo para as pessoas que moram ou que estejam passando pela cidade. E o lojista não se iluda, quanto mais iluminado a loja dele estiver, mais chama atenção. Nós somos igual vagalume, né? Tá onde tem luz a gente vai. Outra coisa, o Marcelo, ele é psicólogo, ele sabe, né? Nós, consumidores, né? O ser humano comum, mortal, ele é levado a comprar muitas vezes pela beleza do que ele vê. Às vezes não está nem precisando daquele produto, né, Marcelo? Nós temos as compras de impulso, né? O lojista, ele deve realmente aproveitar dessa ferramenta, porque a compra de impulso ela é muito importante. E para a gente que está no comércio, a gente vive essa luta diária. O que eu não vendi hoje não é que amanhã eu vou vender em dobro, então não perca a oportunidade. Cada dia é um dia, né? Cada dia é um dia. Gente, bacana o bate-papo. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo, viu? O Bate-Papo das 6 faz o primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta trazendo toda a expectativa de vendas, né? A expectativa aqui da Júlia, presidente, dos nossos convidados, Marcelo, para a gente avaliar e ver o que é possível, né, o comércio fazer para retomar e começar o ano assim com gás total. Há uma expectativa muito grande de retomada da economia, né? A questão das contas públicas aí, as aprovações aí das medidas que a gente tem visto por parte do governo. E agora é trabalhar e gerar emprego e renda para que o comércio, né, para que a nossa vida melhore cada vez mais. E o comércio é um grande termômetro, né? Quando a coisa vai bem, a gente vê as lojas cheias, movimentadas, e isso é muito importante. O Bate-Papo das 6 retorna já já.
Já estamos de volta com o nosso bate-papo das 6, bate-papo descontraído aqui, falando de boas perspectivas para o final de ano, gente. Comércio de Linhares, se preparando. Vamos ter um comércio a todo vapor, a pleno vapor, né, Júlia? Se Deus quiser. Júlia, se Deus quiser. Nós temos algumas ações sendo planejadas para esse fim de ano. O que a gente pode divulgar aqui? Não vamos ter uma campanha daquela de outrora, né, Marcelo? Nós tivemos campanhas aí realmente pomposas. O momento não comporta isso, né? O momento não comporta. O mercado ele está em ascensão ainda, então nós temos essa dificuldade. E sempre teve um aporte muito grande, tanto da CDL como dos patrocinadores que fizeram a campanha. Então, esse ano a ideia é realmente resgatar esse espírito natalino. Vai ser um Natal diferente, onde nós não teremos aquela premiação grande no final. Mas eu tenho certeza que todo o mercado será muito bem fomentado e aquecido com as ações que a CDL vai fazer. Que não são poucas, né, Júlia? Tem várias ações que vão ocorrer nesse período, né? Isso, na verdade elas já vêm acontecendo, né, porque a gente tem que se preparar e tem que preparar o associado com antecedência, assim como nós organizamos palestras e treinamentos. Ainda tem alguma coisa prevista agora para o final do ano, e as ações, como o Marcelo mesmo comentou, com o intuito de estar provocando novamente o espírito natalino na população. Tá, joia. A doutora Aline está ligada nas mudanças, nas novidades. Doutora Aline, você está sabendo aí que tem um projeto de lei, que inclusive já até passou pela Câmara, acho que o Senado também, a questão do FGTS, para subir um pouquinho esse valor dos 500 aí para 998, né? Pois é. E qual a expectativa desse aumento, né? A injeção de dinheiro na economia. E o comércio, ele é muito sensível a essas alterações. À medida que elas ocorrem, que o trabalhador coloca esse dinheiro no bolso, o comércio é o primeiro a sentir. E os lojistas precisam estar atentos a isso também, no sentido de adequar estoques, atendimento, estar atento às questões de legislação, no que tange a preços, política de trocas, para que esse consumidor, ao buscar o seu produto ou serviço, a gente fala muito aqui de produto, mas tem os serviços. Tem os serviços, restaurantes, que também sentem positivamente o impacto desse dinheiro que entra na economia. Então, os lojistas e prestadores de serviço devem estar muito atentos nas questões para que possibilitem as relações de consumo mais pautadas na lei, evitando também multas através de órgãos de fiscalização, né, como o PROCON. O PROCON de Linhares é um órgão muito bem estruturado, com equipe de fiscalização na cidade. E tem uma relação boa, né, com o varejo. E tem uma relação excelente com o varejo. Mas isso não significa que será fechado os olhos para as infrações que eventualmente possam ocorrer. Então, os lojistas devem estar atentos com relação a isso também, porque o ambiente de compra e venda e prestação de serviço, neste momento, há essa expectativa de aquecimento. Ou seja, o lojista tem que se precaver, né? Tem que estar organizado. Tem que buscar informação. Muitas coisas que ocorrem, às vezes, né, muitas reclamações ocorrem, muitas vezes, não é nem por má fé do lojista, às vezes é por descuido mesmo. É por descuido. É uma prática comercial que veio de muito tempo. Por isso a importância do comerciante, do prestador de serviço, estar envolvido com os órgãos, com as associações, as categorias que pertencem, porque a troca de informações nesses ambientes ocorre de uma forma muito mais facilitada, porque o que pode ser a dúvida de outro comerciante já passou e auxiliam. Não existe mais, me corrijam os colegas aqui que são empresários, não existe mais essa coisa de esconder informação para o outro não saber. Muito pelo contrário. E é o que a CDL promove, de trocar informações para que o comerciante esteja muito fortalecido e atento às mudanças do setor.
Maravilha, tem que estar antenado. Gente, olha, um dos segmentos que tem crescido muito em Linhares nos últimos anos e que mostra, assim, mesmo nesse período, né, Marcelo, de retomada, mas tem dado um sinal, assim, de crescimento e que as pessoas têm procurado, é o setor de restaurantes, né? Gente, como os restaurantes estão cheios em Linhares durante o dia, durante a noite, enfim. É um segmento que veio com força máxima, né? Vem com força máxima, é uma tendência, a gente vê as entregas de comida, entrega em casa, isso está crescendo muito. Né? Isso é uma cultura que veio para ficar. As pessoas não estão mais fazendo tanto sua alimentação em casa, né? Fazendo almoço, isso, né? Não tem tempo para isso. Então a modernidade está vindo, eu acho que os restaurantes têm que se preparar. Né? E, Aline, só te ressaltando o que você falou, a época do segredo já acabou, né? O segredo é a alma do negócio, isso não tem mais, né? Porque o mundo está aberto, a globalização está aí para todo mundo. Então nós estamos na era da informação. A informação é a alma do negócio. A informação é a alma do negócio. Então nós temos que estar buscando muito isso. Você falou dos restaurantes. Realmente as pessoas estão saindo de casa para se alimentar, para comer, ou então estão recebendo essa comida em casa. E quando você fala em restaurante, nós estávamos aqui no break, eu lembrei de falar da questão que vai vir para restaurante, para balneário, porque essa questão do petróleo, né, dessa lama que está chegando nas praias, vai aumentar muito a procura das nossas praias. Então, para o comerciante que está nos ouvindo, né, ele tem que estar atento porque o movimento vai crescer muito na nossa região. Nós temos praias lindas, né? Costeira. E esse movimento vai aumentar. Então se previnam porque muitos turistas que iriam para o Nordeste vão procurar as nossas praias. Eu acho que isso é muito bom e o pessoal lá é restaurante, né? Exatamente, gastronomia. Gastronomia. Uma observação muito importante do Marcelo, gente, as informações que nós temos é de que os fragmentos, né, são pequenos fragmentos, né, de petróleo que chegaram aqui ao Espírito Santo, o material que chegou ao Espírito Santo, graças a Deus não vai atrapalhar o nosso verão, né? O movimento nas praias, porque é muito pequeno. Só para vocês terem uma ideia, em Linhares até agora foram recolhidos menos de 50 quilos desse material em Pontal, as praias. Sim. São pequenos muito fragmentos. Pouco, né? Eu acredito que isso não vai atrapalhar em nada o nosso turismo, né? O alcance realmente da TV Sim é muito grande, para que a gente divulgue isso, porque senão isso acaba caindo como uma notícia negativa e atrapalhando todo esse comércio. Pois é. E a tendência, né, Marcelo, esse turista que iria para o Nordeste... Existem já índices, né? Eu não tenho índices oficiais para dizer, mas já tivemos muitos cancelamentos de pacotes turísticos para o Nordeste, para a Bahia, Porto Seguro, principalmente, nós tivemos muito cancelamento. Né? Isso é um levantamento que a gente pode fazer e depois passar para quem nos assiste. Mas vai ser muito procurado as praias do norte do Espírito Santo, não só Linhares, né? Mas Guriri, Conceição da Barra, Itaúnas vão ser privilegiadas com essa mudança, né, desse fluxo. A andorinha, né? Esse fluxo, a andorinha de verão vai mudar de lugar. E a minerada, os nossos queridos mineiros vêm com força total. É o momento do comerciante se preparar, né, doutora Aline? Do litoral, principalmente. Sim, ali, sim, porque uma boa receptividade. há uma expectativa, né? Até pela chegada do verão. O calor já está aí, mas dezembro, janeiro, né? As férias escolares propiciam o morador e o turista a procurarem essas regiões litorâneas. E nessas regiões há um aquecimento elevado do setor de bares, restaurantes, hotéis, comércio, lojas, supermercados, e eles precisam estar atentos às convenções coletivas das suas categorias para ver a possibilidade, ver as questões de trabalho, as compensações, carga horária, tudo isso. Isso faz parte do planejamento que o lojista, que o empresário deve ter para atender bem o cliente, o consumidor, que nessa época é estimulado ao consumo em virtude do 13º e do período de férias escolares já no mês de dezembro. Né? Ô, Júlia, falando de gastronomia, a gente viu que assim, o segmento cresce tanto e eles estão se organizando de tal forma que inclusive tem uma Câmara Setorial dentro da CDL, né? É isso mesmo. No meio do ano foi organizada a CASEG, que é uma câmara no setor, né, de bares e restaurantes aqui de Linhares. Então, eles estão realmente organizados e se preparando não somente para esse fluxo que
acontece agora em maior movimento para final de ano, mas para estar realizando realmente um trabalho de qualidade ao longo do ano todo. Ô Marcelo, um segmento que se adequou à demanda que chegou, inclusive uma demanda que veio até de fora, né? Muita gente que acabou escolhendo Linhares ou veio a trabalho aqui, acabou ficando, e que tinha esse hábito de sair à noite para bons restaurantes, e acabou propiciando esse crescimento, algo que a gente não tinha há alguns anos aqui, né? Sim, a Caseg, ele realmente se organizou. E a gastronomia de Linhares cresceu muito. Melhorou muito. Melhorou muito. Nós temos ótimos restaurantes, pratos maravilhosos. E tem assim, desde o pequenininho, daquele que tem um poder aquisitivo menor ao maior, tem opções, né? Nós temos pizzas maravilhosas, pratos maravilhosos. Restaurantes, eu tenho descoberto, muitas vezes a gente saindo, restaurantes pequenininhos que fazem cada porções maravilhosas. Então eu acho que tem que procurar a rodada de boteco que é feito, né, pela gastronomia, os concursos. O festival gastronômico. O festival gastronômico tem elevado o nível do nosso nosso paladar, da nossa gastronomia. É um setor que se aprimorou muito nos últimos anos. E muita gente procurou qualificação. Qualificação. Sim, nós teremos agora em Linhares, começa a semana, no próximo ano, um curso já de gastronomia aqui em Linhares. Que bacana. Então, né, quem tem interesse nessa área, procure, mas terá curso de gastronomia feito em restaurantes da cidade, dentro do restaurante, né? Então a cozinha de um restaurante aqui da nossa cidade foi escolhido para fazer os pratos, então isso vai melhorar muito ainda. Mostra a importância que Linhares tem nesse segmento, né? Gente, muito bom, né, falar um pouquinho sobre as perspectivas do comércio. Júlia, vamos falar um pouquinho sobre, nós já falamos das ações, né? Agora como é que estão as perspectivas de modo geral para esses primeiros dias, né? Esses próximos dias, né? Dezembro é um mês mais aquecido, finalzinho de novembro. Como é que funciona nesses dias finais do ano, assim, para o varejo de modo geral? Esse último trimestre ele é realmente mais aquecido, né? A gente já observa isso vindo ao longo do mês de outubro, agora novembro e dezembro principalmente, o movimento ele é muito maior, muito superior. E a grande expectativa, né, no aumento de vendas agora para o final do ano. Os lojistas, eles estão com pensamentos positivos, muito deles, mais de 50% na verdade, estão se programando, não só com relação ao estoque, mas o atendimento também, porque estão justamente com essa expectativa positiva, né? Vale lembrar que a primeira parcela do 13º já cai na conta dia 30 agora, né? 30 de novembro. Então, já é um dinheirinho que vai entrando aí e ajuda a movimentar. Né? Com isso, é automático o aumento considerável no volume de vendas. E o Natal é uma data em que a maioria dos produtos comercializados destinam-se a presentes. E é importante que o consumidor, quer dizer, tanto o consumidor quanto o lojista, estejam atentos com relação às trocas. Porque muita gente acha que troca é um direito, é automático, sempre vai acontecer. Mas não é uma faculdade do lojista. Claro que o lojista que faz troca, ele se posiciona de uma forma diferenciada e positiva, mas o consumidor, ao fazer a aquisição de um produto, ele precisa se certificar qual a política de troca daquele estabelecimento, né? Quantos dias após a compra o produto poderá ser trocado, a gente poderá... A ver, desculpa, doutora Aline, por exemplo, colocam lá produtos em promoção, não fazemos troca dos produtos que estão lá em liquidação, digamos assim. Sim. Né? O lojista ele tem o direito de fazer isso? Tem. Há uma possibilidade de troca em relação dos chamados vícios do produto, mas isso é um outro assunto. Agora, aquele produto que não serviu, que o presenteado não agradou, então esse produto não tem uma troca obrigatória. Aí vai do lojista. Muito embora é muito comum que os lojistas façam trocas, mas ressaltando que isso é uma faculdade. Ele não tem essa obrigação. Agora, se ele faz, ele deve informar ao consumidor os requisitos para essa troca. O produto deve estar na embalagem original, com etiquetas, quantos dias após a compra,
né? E o consumidor, nessa época, apesar de todo o volume, embaraço que acontece na rapidez da compra, mas ele precisa se certificar sobre essa informação, porque para que a pessoa que receber aquele produto, ele esteja ciente que ele vai poder efetuar a troca num determinado período, por exemplo. E é interessante que aqui, né, a gente está tão acostumado com algumas coisas nesse sentido que acha que é obrigatório, né? Tem que trocar, não é bem assim, uma né? prática que todo mundo acha que é comum, mas não é obrigado. Então, mas nessas épocas, a rapidez, o tumulto das compras, às vezes faz com que o lojista ou o consumidor não se atentem a isso. E aí que eu volto a ressaltar a importância de se certificar com relação à possibilidade de troca e o período que essa troca poderá ser feita. E aí, para os colegas aqui que são comerciantes, a troca é uma nova oportunidade de compras, Sem né? dúvida. Cada vez que o cliente está de vendas. Loja, né? E é por isso que a CDL tem realizado palestras para despertar no lojista, no vendedor, né, na equipe toda, para que enxergue essa possibilidade olhando lá para janeiro, né? Oi, gente, pensa numa coisa terrível que inventaram e que em Linhares, eu acho que existe ainda o tal do crediário, né? É bem pequeno, mas ainda existe. A pessoa pagar lá o carnezinho, principalmente os maridos aí vão saber disso. Paga o carnezinho, a mulher vai lá pagar. Pagou a última parcela, ela compra de novo. Né? E fica nesse ciclo que não acaba nunca. Mas, enfim, isso é importante, a gente precisa movimentar o nosso varejo. E, claro, todas as compras elas são importantes para movimentar o nosso comércio. Vamos para mais um rápido intervalo. O Bate-Papo das 6 retorna daqui a pouquinho no nosso último bloco de hoje. Bate-Papo das 6 de volta, hoje falando sobre as expectativas, né, a preparação do comércio, já se organizando para as vendas de final de ano. Natal já está chegando, viu, gente? Muito rápido, o ano está passando aí, mês de novembro já chegando na metade. Bom, gente, e a tecnologia, hein? O comércio varejista hoje, as lojas físicas também estão lançando mão, né, Marcelo, dessa ferramenta para ampliar a sua divulgação, né? A divulgação, eu acho que a mídia social, ela está muito forte. A CDL tem preparado, já fez um treinamento, palestras, teremos outra agora, não me recordo a data, mas nós teremos mais treinamentos para o lojista a respeito de mídia social. Eu acho que é uma mídia que veio para ficar, mas ela também tem segredos. Muitas vezes as pessoas têm usado a mídia de uma maneira não profissional. Tem que saber usar, né? Tem que saber usar, porque senão você fica com uma função na mídia social como se fosse só uma vitrine e não interage, porque a grande realidade é você interagir com o seu consumidor. Então é esse momento que você realmente efetiva a venda, não só de mostrar. E segurar ele é uma pequena televisão, né? Segurar ele ali, prender a atenção dele, é o segredo das mídias sociais. Agora pensa numa coisa fantástica, né, doutora Aline e Júlia? É muito bacana você receber um WhatsApp, que seja de um lojista, um comerciante, um produto novo que chegou. Eu acho isso tão bacana, né? Parece uma relação próxima, né? Sim. Isso traz uma proximidade bacana. As redes sociais, elas permitem isso, elas facilitam a aproximação do lojista com o cliente. É claro que, e o Marcelo até deve saber um pouco melhor, tá mais inteirado do assunto, mas as mídias sociais, o lojista, ele tem que usar a mídia social como aproximação e não como um canal de vendas. Aquilo é uma vitrine, tem que haver essa interação com o consumidor, e é por isso que há necessidade de preparar para utilizar essa ferramenta importantíssima de uma forma adequada. Não parecer aquilo apenas como um local de hospedar o logomarca da empresa. Hoje em dia é um caminho
que só vai para frente, não há mais como retroceder, e é inegável que todo comerciante deve estar na rede. Ele deve estar pode estar fora do ar, né? Na rede social. Nós temos um próprio Facebook, já lançou o e-commerce dele, né? O e-commerce, plataforma de venda, mas temos que estar atento, né, Aline? Porque a legislação também ela é bem diferenciada para quem se lança a vender os produtos. Então não é só pegar o Instagram lá e colocar uma pecinha de roupa, alguma coisa. Né? Tem muitas responsabilidades de entrega. A gente tem que priorizar com muito cuidado o que fala, porque muitas vezes fala assim, vamos bater uma promoção, vou fazer uma promoção aqui, vou lançar, vou postar. Mas aí não teve os cuidados de colocar as defesas obrigatórias, né? Vou fazer um anúncio de uma bebida, tem que estar lá, se não beber, não dirija. Vou fazer um anúncio de uma peça de roupa, quantas peças eu tenho, limite, né? Porque senão a pessoa chega daqui a 10 dias e a peça acabou, você não se reservou, que era enquanto durar o estoque. Então tem um monte de detalhes. Aí ofende o cliente e complica a coisa. Tem muitos e a segurança detalhes aí da informação também, porque muitos lojistas possuem o seu estabelecimento somente no ambiente virtual e promovem entregas. E aí eles recebem informações de cartão de crédito, então deve haver segurança com relação a essas informações também. Mas é inegável, a rede social é um meio super positivo para promover ações, promover produtos, interagir com clientes, conhecer o perfil do cliente. Hoje as redes sociais possibilitam segmentar por idade, por região, tudo isso. Então, se o lojista souber utilizar, ele vai colher com certeza os benefícios dessa importante ferramenta. Com inteligência, né? Ô, Júlia, o e-commerce, né, o comércio eletrônico pela internet, que chegou assim, né, todo mundo meio assustado, mas que, enfim, cada um encontrou o seu lugar e as lojas físicas também têm o seu espaço e muito importante essa relação, né? Com certeza. Inicialmente, por ser algo diferente e inovador, né? Os lojistas tinham um pouco de receio, porque surgia muito aquela situação em que o comércio, as lojas vão deixar de existir. Mas não é nesse sentido. Na verdade, as redes sociais, elas ajudam a divulgar o produto que o lojista, né, físico tem. E é importante realmente ressaltar a atenção que devemos ter quando a gente realiza algum post, alguma promoção, para que não gere nenhum problema futuro. Inclusive tem algumas implicações, né, doutora Aline? Você publica, divulga algo e depois não cumpre aquele combinado, mesmo que seja virtual. Fica vinculado, porque as redes sociais, elas são um ambiente daquele estabelecimento. Um ambiente de negócios também. De negócios. É claro que a legislação brasileira, ela ainda está caminhando para alcançar, mas as regras básicas de segurança, de informação, de adequação daquele produto, as exigências com relação para quem pode ser comercializado, e isso, independente se é ambiente físico ou virtual, deve ser respeitado pelo lojista. Agora, o lojista também deve estar muito atento que, muito embora haja o ambiente virtual, ele precisa se atentar com questões de, por exemplo, a fixação dos preços de mercadorias e informar também na rede social. É claro, como eu já disse, as legislações no que tange a ambiente virtual ainda estão sendo promovidas e o comércio físico já possui legislação muito clara, por exemplo, nesse assunto de a fixação de preços. Eu penso que deve também o lojista promover essa informação, porque o dever de informação ele está assegurado no Código de Defesa do Consumidor e lá não diz se é ambiente físico ou virtual. Ou seja, quanto mais claro para o consumidor, melhor. Melhor, e estará atendendo ao que determina a lei, que o Código de Defesa do Consumidor é a viga mestre das relações de consumo. Sem dúvida. Essa boa relação, e como eu disse, né, Marcelo, o grande patrimônio do lojista é o seu consumidor, seu cliente, né? É o consumidor, e a rede social, ela veio para ficar, não tem como. E aquilo que você tocou, mas as lojas existem porque
a compra não é só a aquisição de um objeto, né? Você falou logo no início, existe toda uma psicologia. Então a compra ela é ligada a um prazer, ela tem um estímulo, ela tem um tato. Então o lojista precisa muito aprender como a mente funciona para que ele possa agradar a esse cliente, né? Nós temos mecanismo de escassez, mecanismo de abundância, que isso pode estar dentro da loja. E isso faz venda. A pessoa vai preferir comprar dentro da loja do que comprar no e-commerce. E a tendência do mercado também está invertendo. Tínhamos lojas só de e-commerce que estão abrindo pontos. Lojas físicas para a pessoa comprar no e-commerce e retirar na loja. Então tem uma gama. O mundo vai mudar muito nos próximos 4, 5 anos. É uma revolução que a gente não sabe onde vai parar. Acho que a única certeza é que ninguém vai deixar de consumir. Não vai deixar de consumir nunca. Pode mudar a forma. Pode mudar a forma. E aí que o lojista precisa estar atento às mudanças sociais. Comprar pela internet, todo mundo compra, acho que é legal, mas você entrar numa loja, olhar o produto... Sim, né? você palpar, você tem outras experiências sensoriais que valorizam muito a compra. Que bacana. Gente, falando dessa relação com o Procon, inclusive parece que vai ter um treinamento, né? Uma orientação, né, Marcelo, semana que vem? Sim. Com os lojistas? Na terça-feira da semana que vem, o Procon está organizando uma reunião. Aí todos os comerciantes, todos os lojistas que nos ouvem, né, estão convidados. Isso daí a gente tem essa autoridade de convidar na terça-feira da semana que vem, às 19 horas, no Nice Avanza. Né, nós estamos esclarecendo todas essas regras, tirando dúvidas, para que o consumidor tenha todos os privilégios e para que os comerciantes não sejam autuados. Nós temos que lembrar que o Procon de Linhares, ele vem se adequando e hoje ele é um órgão fiscalizador e que pode autuar, né? Então teve uma nova etapa do Procon e ele está atuante em Linhares. Foi levado a um grau mais alto. Gente, vale lembrar, o Procon, eu disse que a relação, né, sempre foi uma relação muito boa. Muito claro boa. Que o Procon cumpre aquilo que é a prerrogativa dele. Né? Ele cumpre a prerrogativa dele, mas ele também instrui. Então ele está todo aberto a uma fiscalização de tirar dúvidas. Ele não tem ainda, né, autuado o lojista na primeira visita, ele está respeitando a segunda visita, né? Mas isso tudo vai ser detalhado e falado nessa reunião. Então todo comerciante que está nos ouvindo, né, procure a CDL, procure o Procon para ver alguns detalhes, mas a reunião será na terça-feira da semana que vem. 19 horas. 19 horas no Nice Centro Cultural Avanza. Nice Avanza. Todo mundo convidado, gente, muito bom bate-papo. Só lembrando que final de ano o fluxo aumenta, é muito grande no comércio, e aí tem que estar atento a alguns detalhes. O Procon pode ajudar a tirar essas dúvidas, para que você não venha infringir, né, alguma regra aí do CDC, né, do Código de Defesa do Consumidor. Como eu disse, não é de má fé, às vezes é pelo descuido ali do momento, né, doutora Aline? Que E além disso, os consumidores também precisam estar atentos, que nessa época há um volume de pessoas grande circulando pela cidade, né? E os consumidores precisam estar atentos na questão de portar dinheiro, portar cartão de crédito, não portar o cartão juntamente com a senha para evitar furtos. Então são várias pequenos cuidados, cuidados que todo mundo precisa ter para que a experiência de compra nessa época, e também não deixar para a última hora, né? Vamos começar a comprar agora, né? Vamos começar a comprar agora, né? Todo consumidor precisa estar atento para que a experiência de compra nesse período seja a mais salutar possível. Bacana, gente, o tempo acabou, infelizmente. Quero agradecer muito a presença de vocês. Foi um bate-papo muito bacana, de orientação a você consumidor, a você lojista também, né? Você que é filiado ou não é filiado, tá na hora de se filiar, né? Com certeza. De portas abertas. Unidos somos mais fortes, né, Júlia? Isso, para ter um comércio mais fortalecido, né? É isso aí. O bate-papo da Seis está terminando. Agradeço Marcelo Jafé, que é o diretor de marketing da CDL. Obrigado, Marcelo. Não, obrigado a você, Cláudia, a Rede Sim. É muito importante esse espaço para o comércio e a Rede Sim está de parabéns, a gente sabe disso, isso daí já é um clichê, porque é o nosso canal local. Aliás, vou convidar o pessoal para assistir o programa do Marcelo, o horário, Marcelo, pessoal. Né, toda terça-feira às 20 horas, o Empreender comigo, né, Marcelo Jafé. Sempre trazendo um entrevistado. Doutora Aline
Dias, que é a assessora jurídica da CDL, lá sempre à disposição para tirar dúvida dos lojistas com relação às questões jurídicas. Sim, Obrigado, sim. Estamos lá às terças e quintas. Basta ligar 3264-5050, agendar um horário e a gente poder bater um papo. Obrigado pela presença, doutora Aline. Imagina. Obrigado, tá? Júlia Chuamba, a presidente da CDL, nesses últimos meses aí à frente da presidência. Parabéns pelo trabalho, Júlia. Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço pela oportunidade de sempre aqui na TV Sim, na Rede Sim. E parabenizo vocês, assim como o Marcelo comentou, né, pelo canal e por estar mostrando também para a população situações locais daqui. E agradeço mais uma vez pela oportunidade. Obrigado a todos vocês. Esse é o nosso papel, né? Cumprindo o nosso papel de fazer essa ponte, né, entre os serviços, da informação, levando a informação até você, consumidor, até você, telespectador da TVC Linhares. O bate-papo está terminando. Nesta quarta pela manhã, de 6 às 7, você assiste a reprise. Acompanha também nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso WhatsApp 996224547. E domingo à tarde você liga a TV a partir das 15 horas e assiste a reprise de todos os programas veiculados ao longo da semana. TVC Linhares, seu canal local. Bate-papo das 6. Oferecimento Unique. Seja Unique. O Unique está pronto para você morar e as primeiras casas já estão sendo construídas. Você e sua família em um loteamento com segurança 24 horas e liberdade para seus filhos brincarem às margens da Ju-Paraná. O Unique tem localização privilegiada com benefícios, condições e valores que nenhum outro empreendimento da região oferece. Seu tempo é agora. Construa aqui o seu sonho com parcelas mensais a partir de R$ 2.900. Seja Unique.